no mundo, no reino do Criador, nas coisas relacionadas ao reino dos céus, alguns vão ficar na frente da batalha, outros vão ficar na retaguarda, tá? Então, muitas das coisas que acontecem, que a gente vê acontecer, os milagres do Criador, semana após semana, o Criador abençoando, quando nós prestamos o avodá para Ele, o serviço e adoração, a ministração da paraxá, os estudos que a gente faz, a vida de cada irmão e cada irmã em suas casas, talvez isso seja oriundo de resposta à oração de pessoas, tá, que muitas vezes não estão aparecendo, tá bom? Talvez a gente nem saiba quem são essas pessoas, mas elas se apresentam dia e noite diante do trono de Elohim e clamam, e elas pedem para que o Criador esteja abençoando. Tá? Então aqui a gente vai estar lendo no capítulo 31, tá? Vai estar falando sobre a divisão da presa. Então tem um conceito aqui, os que foram para a guerra, ficou metade das coisas para os que foram para a guerra e metade para os que não foram para a guerra, tá? E uma parte das coisas, né, ovelha e todas as coisas, rebanho e diversas coisas, utensílios, tá? De ouro e outros metais, tá? Foi, vamos dizer assim, foi consagrado uma parte para o Criador, tá? Então, é algo interessante para a gente refletir. A divisão da presa, ou seja, do que foi obtido nessa guerra, está em Números 31, a partir do 25, tá? A partir do 25 até o versículo 47, tá bom? Então a gente vê aqui, vamos ler um comentário, tá? Aqui, bem interessante, tá? Sobre a divisão do espólio de guerra. Os que não iam à guerra também tinham o direito de compartilhar dos despojos. O patriarca Abraão foi o primeiro a dar o exemplo quando disse, lá em Gênesis 14, salvo o que os moços comeram e a porção que toca aos homens, Aner, Ascol e Mamre, que foram comigo. Estes não lutaram, mas tomaram conta dos pertences dos guerreiros. Tá? Então o Rashi comenta isso. Então esse texto está em Gênesis 14. Abraão falou, salvo o que os moços comeram e a porção que toca aos homens, Aner, Ascol e Mamre, que foram comigo. Tá? Então estes tomarão a sua parte. O rei Davi fez o mesmo, pois disse, lá em 1 Samuel 30, 24, qual a porção do que desce para a batalha, tal será a porção do que fica com a bagagem. Tá? E um comentário aqui do exegeta Malbim diz assim, escreve neste versículo a razão, dizendo que a batalha não é ganha pela força dos soldados, mas pela ajuda e vontade do Criador, que faz isso considerando o mérito do povo inteiro, ou seja, as 12 tribos, e não somente dos que tomam parte na guerra. Sendo assim, é justo beneficiar a todos. Então, o espólio de guerra era dividido para quem ia para a guerra e para os que ficavam. Tá? Abraão também deu esse exemplo e o rei Davi também. Então, lá no caso de Davi, alguns soldados dele falaram assim, não vamos dividir com aqueles que ficaram tomando conta da bagagem, não, eles não foram lá lutar com a gente. Aí Davi deu-lhe uma bronca neles, falou, tal a parte de nós que fomos à guerra, tal a parte dos que ficaram guardando os nossos pertences. E trazendo uma reflexão, muitos de nós vamos à guerra, mas só temos condição de ir à guerra porque tem aqueles que ficam cuidando da retaguarda, não é isso? Então tem até aquela gravura famosa na internet de uma pessoa que está se afogando e duas pessoas querem salvar essa que está se afogando. Aí uma pessoa segura uma corda, as duas seguram uma corda das que vão salvar. Uma fica em terra firme, segurando a corda, tá? E a outra que vai salvar segura a corda também, com aquela corda ela vai lá e busca a outra. Então, ou seja, para que essas duas pessoas que estão com a corda fossem salvar, uma ficou em terra firme, dando a proteção, a retaguarda, tá? Vamos dizer, são os que não foram, entre aspas, para a guerra, e aquele que foi lá mergulhou. Tá? Se não tivesse ajuda desse que ficou em terra firme, ele não conseguiria salvar a pessoa. Então a gente precisa entender isso. Tá? No mundo, no reino do Criador, nas coisas relacionadas ao reino dos céus, alguns vão ficar na frente da batalha, outros vão ficar na retaguarda. Tá? Então muitas das coisas que acontecem, que a gente vê acontecer, os milagres do Criador, semana após semana,
o Criador abençoando quando nós prestamos o avodá para Ele, o serviço e adoração, a ministração da paraxá, os estudos que a gente faz, a vida de cada irmão e cada irmã em suas casas, talvez isso seja oriundo de resposta à oração de pessoas, tá, que muitas vezes não estão aparecendo, tá bom? Talvez a gente nem saiba quem são essas pessoas, mas elas se apresentam dia e noite diante do trono de Elohim e clamam, e elas pedem para que o Criador esteja abençoando, tá? Então, isso é uma coisa interessante. João Batista, Yohanan, ele falou assim, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Ou seja, nós temos que buscar as bênçãos nas regiões celestes. Quando elas caem aqui, bênçãos caem sobre a cabeça do justo, ou seja, quando as bênçãos chegam até nós, provavelmente é porque alguém ou vários alguéns, muitos irmãos e irmãs pagaram o preço em oração, tá? Então, o que acontece? Se eles se casassem, tá? Apesar de não ser a vontade expressa do Criador, de ser uma permissão, mas se eles se casassem, tá? Eles não estariam em prostituição, tá? Uma vez que eles se casassem, estaria tudo regulamentado, regularizado, seria uma coisa lícita pela Torá, tá? É por isso que Paulo, Shaul HaShaliach, Paulo é de uma genialidade incrível que a Ruach HaKodesh deu para ele. Ele falou assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Ou seja, Paulo, Shaul, ele entendeu que existia coisas na Torá que eram lícitas, mas muitas vezes a gente deveria abrir mão daqueles direitos. Não eram convenientes. Então, muitas coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então, no caso, eles se casando com essas moças, tá? Apesar de não ser a vontade expressa do Criador, uma permissão, eles não estariam em pecados, só que eles iam passar um dobrado, eles iam ter que se esforçar muito para que elas aprendessem acerca do Elohim de Israel, tá? Mas eles não estariam em prostituição não, tá bom? Então, eles deveriam ter matado a todos, eles erraram, Moshe deu uma bronca neles, né? Deu uma bronca, porque especialmente pelo fato dessas mulheres midianitas terem dado ocasião a uma praga que aconteceu entre o povo de Israel, no qual morreram 24 mil, as mulheres midianitas e moabitas, elas foram responsáveis pela sedução do exército de Israel, então especificamente por conta disso, né? Então o Criador, aquilo já era uma coisa pessoal, o Criador queria que exterminasse tudo. No entanto, eles trouxeram, o conceito que a gente aprendeu na Parashá Shlach Lecha, né? Lá em Números, capítulo 13. Envia para ti, igual o envio dos espiões, e em Números 13, parece que é o Criador que teve a ideia de enviar os espiões. Em Deuteronômio 1, a gente vê não. Moisés explica com mais detalhe. O povo é que pediu permissão para enviar os espiões. Então o Criador é tipo assim, não era a minha vontade, mas eu vou permitir. Então, eu vou permitir isso e vamos colocar ordem, tá? Vamos regulamentar isso, tá? Para que não fique uma coisa errada de acordo com a Torá. Ou seja, então o camarada provavelmente estava arrumando uma reação para ele. Mais uma vez que ele casou, não estaria em prostituição não, tá? Ele estaria correto diante da Torá, só o trabalho que ele ia ter ia ser muito maior. Bem mais fácil seria se ele já casasse com uma mulher israelita, da mesma emuná, da mesma fé, tá? Seria bem melhor.